Alô, alô, alô. Alô, Zé Ricardo, cadê você? Alô, alô. Fala, moleque. Tudo bem? E aí? Rosé, Olá, boa noite. Olá, pessoal. Cheguei, tudo bem? como estamos? Marquinho, tô bem na imagem aí, cabeça está cortada, Não, tá tudo certo, tá tudo certo. tá tranquilo? Me ouve bem? Tô te ouvindo bem. Eu tava conectando aqui com a internet, aí tava dizendo que tava indisponível. Eu falei, vou. Zé Ricardo, Marquinho, você me ouve? tava congelado. Consegue me ver bem? Tô te vendo bem. É, aqui congelou a sua também. Não sei se é a minha, não sei se é a sua. Eu tô achando que a minha internet de casa não tava legal. Eu tive que ligar os dados, né, da internet do Aham. meu. Mas você me ouve legal? Te ouço bem. Tá, beleza. Tô te Então, ouvindo então o bem. pessoal tá entrando aí, a gente dá esse minutinho aí. Eu vou tomar uma água aqui na minha caneca. Gostei da caneca, hein, Marquinho? Eu percebo que a gente, sem combinar, a gente tá cheio das surpresas hoje. Então deixa você comigo. Agora eu gostei do fone, hein? Gostei do fone. O fone também tá bonitinho. Gostou, né? É isso aí. Poxa, você vinha com o seu fone, eu não entendi. Não, eu preferi deixar fora aqui, é. Ah, é? Então, hoje a gente teve live aí da Bia Bedran, né? Aí a minha irmã agora confirmou que tá ouvindo. Uhum. A live da Bia Bedran, Valeu, Ju, assisti. obrigado. Bia Bedran foi sensacional também a live dela. Essa que a gente acabou de conversar agora, né? Do Mário Sérgio Cortella com o Leandro Carnal também. Foi sensacional, terminou Aham, agora. Aí depois eu fui para um dos amigos também da área de música ali do Santa Maria que entraram. E aí eu bacana. acabei ligando para você para poder falar. Então o pessoal está entrando aí, só para a gente deixar aqui, mesmo que de maneira espelhada, mostrar qual é o livro de hoje. A da semana passada, a nossa live, show. Essa live, a Patrícia falando que tá ouvindo bem. Ó, aqui a nossa live semana passada foi 245 jogos lúdicos. E agora a gente tem o dos 100 jogos psicomotores. E aí, vai ficar aqui do nosso lado aqui o livrinho. Pelo menos aparecendo um pedacinho dele aqui, não tá? Tá aparecendo aonde a coruja dorme. Show, lá no ângulo dele. Beleza. Lá no ângulo. Mais uma aguinha aqui. Fica à vontade. Então, Zé, Deixa você comigo na próxima live. a gente já fala para quem está entrando aí agora sobre esse sorteio que a gente vai fazer aí no dia de amanhã para quem está participando. Fala depois, como é que vai fazer? Eu acho que a gente já pode começar a divulgar e depois a gente relembra quem chegar depois. Verdade. Então, Temos que valorizar quem está desde o início, né? é verdade. Então, se você quiser abrir os trabalhos aí, pode falar pro povo aí. Galerinha que tá entrando agora, um tchauzinho para vocês também aí. O Zé Ricardo vai falar sobre o nosso sorteio. É, Patrícia, Lu Personal. Saudade, Lu. Tudo bem, querida? Bom, boas-vindas para todos. Gente, Marquinhos e eu decidimos, além de fazer essa live falando sobre o nosso livro, a gente sentiu um desejo de fazer um sorteio desse nosso livro que a gente está abordando na live de hoje. Então, fiquem até o final da nossa live, que lá no final a gente vai dizer como é que cada um de vocês vai fazer para participar desse sorteio. Tá bom? Vai lá, Marquinhos, Então, é contigo. isso mesmo. A gente pensou em fazer um pequeno sorteio desse livro que é sensacional. Ele está na terceira edição, né, do livro. É um livro que teve uma boa aceitação, né, no mercado aí da gente, literário. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre esse tema, que é tão importante aí para a educação, ainda mais nos dias de hoje, né? A gente falar de
psicomotricidade relacional e falar desse aspecto relacional na escola, antes de a gente começar a falar um pouquinho sobre o livro, né, dando uma apresentação geral, é a gente falar um pouquinho que no nosso retorno presencial, e que a gente está aí torcendo para que seja o mais rápido possível, né, e com segurança e tudo mais, que a gente possa valorizar realmente os encontros, né, relacionais, né, que a gente possa proporcionar momentos significativos e que a gente fala desse tema há tanto tempo, né? A gente já tem estudos lá de trás de André Lapierre, né? Sobre Bernard de Couturier, falando sobre a questão relacional. E olha só, a BNCC agora vem tratar recentemente nas suas competências gerais para todo mundo, falar um pouquinho sobre o aspecto relacional na escola, falar sobre inteligência socioemocional, que inclusive vai ser a sua próxima live, né? Junto com o Gilcinho, né? Depois você pode colocar para a galera aí sobre a data, o horário direitinho, para a gente poder ficar ligado para entender um pouco mais sobre esse assunto. Mas hoje o assunto Maravilha. da gente é o sem jogos psicomotores. E aí, por uma questão mesmo de logística, de bate-papo, antes para a gente poder deixar aquelas dicas sensacionais para a galera que estiver assistindo a gente, e quem for ver essa live depois durante 24 horas aí, né, de alguma maneira, ficar lá nos nossos stories lá, para a gente começar de uma maneira sequencial, que você possa abrir os trabalhos aí com os primeiros capítulos do livro, aí a gente vai fazendo um ping-pong, aí depois eu falo um pouquinho sobre o capítulo 2 do nosso livro, e depois a gente brinca sobre as brincadeiras que a gente selecionou aí, que são sensacionais do livro, e eu tenho certeza que quem está assistindo vai gostar bastante. Maravilha. Pessoal, esse livro, Sem Jogos Psicomotores, todos os livros a gente tem um carinho muito grande, e esse livro tem uma característica especial que ele nasceu dos nossos TCCs quando nós fizemos a especialização em psicomotricidade, né, Marquinhos? Você vai lembrar bem lá em 2007, lá em 2008, quando nós fizemos a pós em psicomotricidade, então fizemos a monografia, e esse livro, no seu início, na sua base teórica, ele nasce dessa construção de TCC, uma monografia de especialização. E depois o que nós fizemos foi dar uma carga prática para esse livro. Eu trago esse comentário para agora, gente, porque, veja bem, a gente comentou isso na live passada, e eu acho legal falar sobre isso novamente, e as pessoas perguntam como que a gente, de onde que nascem as ideias dos livros. Então, assim, é igual o compositor de música, né, Marquinhos? As ideias nascem das situações mais adversas. E uma forma que a gente encontrou de aproveitar um trabalho que a gente escreve lá atrás, em faculdade, em pós-graduação, foi transformar esse livro. Então, vocês que estão estudando, que estão em formação, que já estão formados, que escreveram seus TCCs, suas monografias, pense se o seu assunto, de repente, não é um assunto interessante para se tornar um livro. Quem sabe aí você não tem um livro na sua mão, basta apenas trabalhar a identidade desse livro, para que ele, desse trabalho escrito para que ele se torne um livro. Então fica aí uma dica nossa, que pode ser que você tenha um livro em mãos e ainda não percebeu, tá bom? Dá uma olhadinha nisso com carinho. Ô Zé, e abrindo o parênteses que você E, falou, só um minutinho, além de todo o sim, material de sim. TCC nosso, quando a gente começou a pensar na proposta de levar para a editora, a gente começou a pensar em alguns medos, né? Nossos, assim, cara, pouca gente fala de psicomotricidade relacional, né? Pouca gente Uhum, discute sobre relação na escola. Falar de psicomotricidade funcional é algo que já estava sendo já martelado há muito tempo por muitos autores, né? uhum. Falar de coordenação motora, as práticas motoras, lateralidade e equilíbrio. Agora, falar de relação, fala assim, nossa, a gente tem poucas referências, né? O que a gente tem mais próximo da gente palpável é a nossa querida Fátima Alves, né? Lá da WK também, Uhum. editora, que tanto fala bem, e ela cedeu gentilmente um texto para a gente no livro, né, falando sobre as 6 funções relacionais, desde o afeto, né, desde os limites, Uhum. agressividade, comunicação, expressão e corporeidade, que é justamente os 6 pilares que a gente tanto martelou nesse livro. Então, qual é o primeiro pensamento? Se pouca gente estava escrevendo, vamos cair dentro e escrever. E pelo caminho que a fila está Sim. cheia, vamos pelo caminho que está mais vazio, que eu acho que a concorrência é menor, né? Então, a gente pensou um pouquinho por isso. Então, além de saudar os colegas que estão entrando agora, o Rafael que botou uma mensagem ali super bacana, o professor Roper, nossos amigos aí, Wagner, todo mundo aí, tá? Da família. Então, Zé, abre os trabalhos aí do nosso capítulo 1 aí para a galera saber. Ah, maravilha. Léo, chegou agora aí, Leonardo Silva. Saudade de você também, meu amigo Léo, Natália, foi nossa estagiária, grande professora agora formada. Que bom que vocês estão aqui. Gente,
Marquinho, tem um pessoal pedindo para levantar mais o livro. Não sei se vai tampar o seu rosto, como é que vai ficar. Beleza aí, Por enquanto eu vou valeu. segurar aqui, depois eu apoio ele aqui, tá? Tá tranquilo. É, gente, essa fala que o Marquinho trouxe sobre o caminho que nós escolhemos para escrever esse livro é extremamente pontual. Se a gente parar para pensar que a psicomotricidade chegou no Brasil na década de 70, e aí a educação física incorpora a psicomotricidade na sua prática docente, a gente entende que a psicomotricidade não é nada novo aqui no Brasil. Porém, o quanto a gente lança isso na nossa aula de educação física, o quanto isso os profissionais da educação, de uma forma geral, vêm trabalhando. Então, a gente percebe que há um movimento para se entender a psicomotricidade, inclusive Marquinhos e eu, né, Marquinhos? A gente foi para a pós-graduação em psicomotricidade para entender o que era esse campo, isso há 13 anos atrás. Então, a gente descobre aí que a psicomotricidade é um campo maravilhoso. Então, a gente traz essa vivência, esse gosto pela psicomotricidade para os livros também. E foi o nosso segundo livro de psicomotricidade, né, Marquinhos? Nós tínhamos feito um primeiramente, o Recriando a Psicomotricidade. O pessoal que acompanha a gente há mais tempo vai lembrar desse livro. E depois, mais para frente, veio Sem Jogos. E aí, partindo para os trabalhos nesse livro, ele faz um apanhado muito bacana sobre ludicidade, sobre prática pedagógica e avaliação dentro da psicomotricidade. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso, trazer um pouquinho desse conteúdo para a gente depois falar das nossas atividades. Então, tem uma parte aqui no livro que fala sobre a ludicidade. Ele diz assim, a ludicidade ela deve ser entendida como o espaço e o direito de toda criança para a sua relação com o mundo. Então, que relação com o mundo é esse da criança? Né? Essa relação se estabelece primeiramente através da experiência corporal. Né? A criança vai utilizar o seu corpo para se comunicar com o mundo. E a criança, desde o bebê recém-nascido, porque se não há um meio verbal de se comunicar, o corpo é aquele que se comunica. Então ela chora porque sente uma cólica, chora porque está com a fralda suja, chora porque está com fome, porque está com frio. Então o corpo ele é o grande revelador de informações para o meio externo. É lógico que com o passar dos anos, a criança cresce, aprende a comunicação verbal, se torna um adolescente, um adulto, e aí tem uma autonomia verbal para se comunicar. Mas o corpo continua sendo o grande transmissor de informações. Se a gente parar para pensar, gestos que as pessoas fazem revelam muito do que ela está pensando, do que ela está sentindo naquele momento. Então, quando o livro fala que essa ludicidade ela precisa ser o espaço de relação com a criança no mundo, é respeitando essa identidade corporal. Marquinhos, quando você quiser falar, fica à Não, vontade. tranquilo, Bom? segue aí, depois eu falo da minha parte aqui, vai lá. Uma outra questão que a gente traz aqui é quando a gente promove esse espaço de interação, esse espaço de ludicidade, trazendo o brinquedo. E esse brinquedo ele pode ser um brinquedo proposto por nós, educadores, pode ser um brinquedo que a criança traz de casa, pode ser um brinquedo construído durante a nossa aula, como pode ser um brinquedo que não é visível também. Porque se a gente analisar a criança, olha a quantidade, o nível de fantasia que a criança tem para criar brincadeiras e jogos. Então ela pode estar brincando com uma bola, ela pode estar brincando com um carrinho, ela pode estar brincando com uma boneca, ela pode estar brincando com um pregador, ela pode estar brincando com uma folha de papel, ela cria a partir do momento que a gente permite. Então pode ser uma brincadeira dirigida por nós, estabelecida com início, meio e fim, e pode ser uma atividade onde a gente deixa a criança livre para criar a sua brincadeira a partir de um objeto que existe ali naquele meio, na relação, naquela prática de aula, como pode ser um objeto onde a gente traz para que a criança construa conosco. Então, tem uma frase aqui no livro que eu acho muito bacana estar trazendo agora, que é a seguinte: por meio do brinquedo e das brincadeiras, ocorre a descoberta de si mesmo e do outro, e, portanto, a criança aprende. Olha que interessante isso. Então, através do brinquedo, né, a criança pode se descobrir, entender as suas potencialidades, ver as suas dificuldades e descobrir o outro também a partir do momento que ela divide aquele momento com outras crianças, seja na escola, seja em casa. Então, ela descobre as capacidades, ela descobre as suas possibilidades a partir da interação com esse brinquedo e da interação com o outro. Tem uma outra frase muito legal também, que diz assim, a gente fala aqui no livro, Marquinho, é jogando que a criança aprende a respeitar as regras,
limites, esperar a vez e aceitar resultados. Quantas vezes a gente vê uma criança, que dependendo da idade que essa criança tenha, as mais novinhas principalmente, não tem uma aceitação com o perder, com o passar a vez, com esperar o seu momento de brincar. Isso tudo a gente pode ir construindo naturalmente através do brinquedo, através da brincadeira. Ela vai entender que existem regras no jogo e a gente, com cuidado, com um entendimento pedagógico, que não adianta traçar uma brincadeira com muitas regras, a gente tem que entender a fase onde a criança está, a maturação que aquela criança tem naquele momento, e aí colocando as regras, e ela vai entendendo as regras daquela brincadeira, daquele jogo, e isso faz transporta a criança para o mundo real. A partir do momento que ela entende o respeito das regras na brincadeira, ela vai se formar um sujeito que vai entender as regras da vida também. Claro que existem regras que ela vai se sentir no direito de querer mudar, de querer transgredir, porque ela não vai concordar. Mas aí também é um outro momento de construção. Qual é a posição que ela tem quando ela não concorda com uma determinada regra? Como que ela se expressa? Ela se expressa de forma agressiva? Ela se expressa de forma construtiva? Ela sabe se colocar? Ela sabe se expressar? Então, tudo isso a gente pode ir construindo na nossa aula ao longo de uma simples atividade que a gente pode estar proporcionando. Eu posso abrir um parênteses rapidinho? Pode, deve, claro. Só um parênteses rapidinho, aquilo que você falou sobre a questão do brinquedo e da questão imaginária, do pregador, né? A gente vê muito relato quando a gente faz reuniões com os pais, de às vezes achar que a criança está com duas canetas brincando que são dois bonecos, e às vezes o pai e a mãe às vezes até recrimina, né? No sentido de, pô, para com isso, tá ficando maluco, né? Tá brincando com duas canetas. E na verdade, aquele que a gente já prega já há muito tempo nas nossas palestras, falando sobre a questão do pega-pega dos pensamentos, falar daquele brincar que se vê e o brincar que não se vê, que a gente tanto discute. A gente veio falando isso sobre, até um pouco antes da nossa live, a gente bateu no papo particularmente, falando que o brincar que se vê e o brincar que não se vê, todos dois têm um lado muito importante. Então, quando a gente fala o brincar que se vê, quando você vê uma criança brincando de bola, de boneca, de carrinho, de videogame, de qualquer outro brinquedo, sendo de tabuleiro ou não, a gente está vendo. Mas o brincar que não se vê também é tão importante quanto, que é na hora que ela começa a fazer conexões, na hora que ela começa a internalizar algumas situações de regras, e que vai tornar talvez uma concepção mais certa de jogo para ela. Então, na hora que a gente fala de brincar que não se vê, essa parte do pensamento, quando ele coloca dois palitinhos e começa a brincar, olha o quanto ele já imaginou lá na cabecinha dele, para poder imaginar que aquilo ali é um boneco, que os bonecos estão batalhando, que eles estão... Então, assim, olha quantas coisas ele pensou dessa maneira emocional ou não. E o que você falou do jogo é importante na questão da gente lembrar também que a criança precisa entender que ela precisa ser liderada em alguns momentos do jogo e ela também precisa liderar. E esse corpo, ele não vem para a escola apenas mente ou apenas corpo, né? Não existe mais aquele plano cartesiano que há muito tempo atrás foi estudado, né? No mundo da educação, achando que a criança ela é corpo e mente, e ela é um corpo completamente integrado, né? E que ela precisa ir para a escola juntas. Por isso a gente colocou no livro uma prática relacional na escola, que é justamente para tentar entender que as emoções vão ser colocadas à prova dentro da escola, né? Não só em momento de aprendizagem, mas no momento de comportamento, de socialização, que a gente tão discute no capítulo 2 do livro. E você falando sobre isso, Marquinho, eu estava aqui pensando o seguinte, quando você fala da criança aprender a liderar e aprender a ser liderada, isso ela vai construir, ela vai perceber se ela é uma boa liderada, se ela sabe liderar, quando ela está com o outro, não é verdade? Então, ela pode estar percebendo se ela tem mais habilidade em liderar ou se ela tem mais habilidade em ser liderada. É claro que o sujeito, ele quando se encontra em desafio, ele quer estar sempre propondo, ele quer estar sempre inventando, né? Então, às vezes a gente, por impulso, a gente tem uma necessidade de querer liderar o momento. Mas pode ser que com a prática a gente perceba que isso é uma questão muito individual, não é que está mais certo, que está mais errado, mas é uma questão da sua formação, se você tem mais habilidade para liderar ou se você tem mais habilidade para ser liderado, e não há mal nenhum nisso. O importante é a pessoa descobrir qual é o potencial dela. Agora, é claro que se ela percebe que ela é muito melhor sendo liderada do que liderar, nada impede
que ela pratique, que ela tente aprimorar a habilidade para liderar, porque em algum momento da vida ela pode ser colocada numa situação em que ela tenha que liderar. Nós, enquanto pais em casa, o tempo inteiro a gente tem que liderar. Então, se a gente não desenvolveu essa liderança lá atrás, a gente acaba tendo que desenvolver essa liderança quando a gente está com os nossos filhos, ou quando a gente terminou lá a faculdade, a formação, e aí a gente vai para uma sala de aula, nós somos o quê? Líderes. Então, se a gente não forma isso lá atrás, a gente acaba tendo que aprender isso com as experiências. E aí, quando você fala dessas emoções, olha que bacana, a gente traz aqui para o nosso livro uma coisa que a gente chama de pedagogia da relação. E essa pedagogia da relação, ela é dividida em 3 dimensões, vamos chamar assim. A dimensão intrapessoal, a dimensão interpessoal e a dimensão com o objeto. Olha que bacana. Falamos os 3 nessa pequena troca aqui de falas. A dimensão intrapessoal é quando a pessoa se conhece, se reconhece como sujeito, aonde estão as suas habilidades, aonde estão as suas dificuldades, que isso é muito importante. Cada um saber qual é o seu potencial e qual é a sua dificuldade. Aprimorar o seu potencial e trabalhar as suas dificuldades. A relação interpessoal, que é essa questão de estar com o outro, né? E jogar também em prol do outro, e a dimensão de trabalhar com a prática do objeto, sendo ele um objeto construído pelo grupo, sendo um objeto apresentado por ele próprio, ou seja, ele um objeto apresentado pelo professor. Então, essas 3 dimensões da nossa pedagogia da relação, que a gente com muito carinho cunhou aqui nesse livro, são importantes para a gente pensar na nossa prática docente. E a gente, Zé, acabou escrevendo esse livro há um tempo atrás, desculpa só interromper, a gente escreveu um tempo atrás e a gente não se discutia a parte de inteligência socioemocional, a gente não discutia BNCC porque não tinha. E, na verdade, que você acabou de falar da questão intrapessoal, interpessoal e a questão dos objetos que ali estão junto com a criança naquele momento, é o professor justamente como um cara que vai auxiliar e mediar aquele conhecimento de alguma maneira, né? Vai tentar mediar junto com esses brinquedos. A primeira escola que a gente pensa psicomotricidade relacional, lá dos estudos de André Lapierre, né? Quando a gente vê, ele colocava uma atividade completamente espontânea e livre dentro de um ambiente psicomotor de movimento, onde a criança estava lá livre de regras no sentido de ela tem aquelas regras de convivência ali, mas ela pode escolher os brinquedos, o objeto e manifestar seus desejos e vontades, suas necessidades e características através do brinquedo. E na hora que ela começa a escolher, ele fazia anotações psicomotoras para traçar um perfil, até para saber sobre distúrbios que ela poderia ter psicomotores, ou também potencialidades, como você acabou de falar. E a gente consegue medir isso. Será que lá atrás, se a gente tivesse essa linguagem, né, da BNCC hoje, talvez seria um livro voltado para a inteligência socioemocional? Né? Então, quando a gente fala das emoções na escola e do afeto, que andam de uma maneira paralela, mas a gente tem que saber mostrar para a galera que está assistindo que afeto, por conceito, é desejo e vontade. Então, eu tenho que estar desejando aquilo ali, eu tenho que estar afetado por aquilo ali. Quando uma criança na educação infantil, você percebe que não é birra, e ela está apavorada de ir para a escola naquele momento, a gente lembra dos estudos de Henri Vallon, quando falava para a gente que afeto é desejo e vontade. Se ela não está afetada por aquele ambiente, pelaquela escola, a gente precisa tornar um ambiente afetivo. E lá no finalzinho, já adiantando a parte do capítulo 2, antes de entrar nas brincadeiras, a gente fala dessa virada crucial do ensino fundamental 1 para o ensino fundamental 2, que você vê na educação infantil salas coloridas, lindas e maravilhosas, que é assim que tem que ser. Chega no Fundamental 1, você tem da mural, bonitinho, você seja bem-vindo na porta, você tem uma série de coisas. Quando chega do 5º ano para o 6º, a sala já ficou fria, tem um mural que você vai colocar horário de prova, horário de simulado, e o afeto parece que vai pelo ralo. Ou a emoção parece que vai para o ralo. Agora você chegou no horário sério. 6º ao 9º, acabou a brincadeira. Você agora tem que estudar. Como se as emoções e o afeto não fizessem parte. Então eu fico imaginando na minha época do ensino médio, Zé, quando eu estudava num grande colégio aqui em Nilópolis, que era grande referência, ainda se torna referência ainda de um tempo. Meu pai chegou a estudar lá, é uma escola que muita gente estudou. E aí eu lembro que no meu ensino médio, eu recebi uma ligação que eu tinha perdido meu avô materno. Né, meu querido vô Renato. Imagina, naquela época já tinha orientação pedagógica, que era com a Rosemary, uma querida profissional, trabalha ainda até hoje com a Uniabel, e a Rosemary
chamou na sala, fez todo um trabalho psicológico. Imagina se a gente não colocasse as emoções em prova nesse momento, né? Então, assim, hoje a BNCC vem trazendo pra gente, das 10 competências gerais, as 6, 7 primeiras, falando de inteligência emocional. Rapaz, tu imagina se a gente hoje coloca esse livro e colocando aqui 100 jogos psicomotores, inteligência socioemocional e falando de BNCC. Era quase que a mesma coisa, Uhum. né? Então, assim, a pessoa precisa entender, quando a gente fala de jogos psicomotores, a parte relacional, a gente está tentando mostrar para a galera que a gente pode promover o encontro na escola, a gente pode pensar em dinâmicas onde o outro precise ouvir o outro, ele precisa ouvir o Uhum. próximo de alguma maneira e estar presente. A gente não fala que a competição é ruim, né? A gente fala que a competição ela é importante, que ensina valores, mas também estar com é muito importante do que estar apenas contra. Aí tu segue aí que depois eu dou a abertura do capítulo 2 as brincadeiras. É. Você fez um comentário aí, Marquinhos, que me acendeu uma luzinha para um assunto que a gente discute muito, e eu quero pedir um parênteses a todo mundo que está presente, eu queria chamar para uma reflexão. Quando você fala da passagem do primeiro, do quinto ano para o sexto, do Fundamental 1 para o Fundamental 2, é uma passagem que gera uma quebra, né, no processo de desenvolvimento dos pré-adolescentes, aí entrando na adolescência, muito grande, porque eles vêm de uma pegada diferente. E quando a gente se encontra num período de pandemia, onde nós estamos aí isolados e tudo na nossa vida está atrapalhado, eu vejo a gente ainda, como educador, como escola, muito perdido. Isso é uma realidade do mundo inteiro, do Brasil não seria diferente. O que fazer depois? Né? Quando a gente voltar. Eu acredito, e trago aqui para uma reflexão, o pessoal pode comentar aí à vontade, deixa eu até subir a tela aqui. Eu parei num comentário que daqui a pouco eu quero trazer aqui que o Marinho fez um comentário aqui, Marquinhos. Não me deixa esquecer do comentário que ele fez, não, tá? Que depois eu vou comentar aqui. E o que eu vejo é que a escola, de uma forma geral, ela está com uma carga de conteúdo tão grande, mas uma carga de conteúdo tão grande, que agora a gente fica extremamente preocupado como que a gente vai fazer para, o momento que voltar, colocar isso em dia. Eu tenho falado com os alunos, você eu acredito também, os professores que estão aí, a gente tem falado muito com os alunos, eles ficam, Zé, a gente perdeu o ano, eu não posso perder um ano da minha vida. Então, eles estão sem essa resposta e a gente também não tem essa resposta. A gente não sabe quando que a gente vai voltar para as nossas atividades. E aí, eu tendo aí vivendo uma experiência muito legal de estar trabalhando com inteligência emocional em sala de aula, eu tenho tido esse espaço com os alunos para conversar sobre isso. E aí a gente vê que não é culpa da escola, não é culpa nossa, professor, é uma questão de sistema educacional, sistema que é imposto para a gente dentro da sala de aula, onde a gente tem grades extensas de conteúdo para se desenvolver. A educação física acaba tendo uma tranquilidade maior em relação a isso, mas o peso para matemática, ciências, português e as outras é muito grande. Então a gente tem uma grade curricular muito grande para cumprir e a gente olha aqui para dezembro o que fazer para colocar esses conteúdos em dias. Então eu acho que o momento que a gente está vivendo, as autoridades, o pessoal que tem a caneta na mão e o poder de decidir lá em cima, deveria repensar esse excesso de conteúdos que a gente lança para esses alunos, principalmente quando eles chegam aí no Fundamental 2, ensino médio, então nem se fala. Eu tive uma experiência com uma aluna no ano passado, que ela estava no 7º ano e ela estava para se mudar para os Estados Unidos. E aí a mãe dela conversando comigo, eu estava naquele momento como orientador educacional da escola, ela conversando comigo que a filha dela ia fazer uma prova de nivelamento lá nos Estados Unidos. Essa prova de nivelamento lá nos Estados Unidos, sabe o que ia gerar para ela? Provavelmente ela ia pular do 7º para o 9º ano, assim, só por uma prova. Por quê? Não estou dizendo que os Estados Unidos é melhor que nós, ou nós, a questão não é essa. Eu vejo que do ponto de vista conteudista, eu acho que a gente ainda está colocando muita coisa para esses alunos, e a gente perde tempo de estar desenvolvendo projetos pedagógicos muito bacanas, que poderiam estar contemplando esses conteúdos, e a gente fica pensando, eu preciso dar conta desse conteúdo, porque daqui a 1 mês, 2 meses tem prova. E aí aquela semana de prova. Depois a gente volta para a aula normal, tem que correr atrás, a gente olha para o nosso conteúdo pensando na prova. E o movimento deveria ser o contrário, a gente deveria fazer a prova pensando no conteúdo que foi desenvolvido. Então eu quis trazer essa reflexão
E aí fecho o parênteses da minha colocação, se você quiser comentar alguma coisa, Marquinhos. Não, Zé, eu concordo plenamente com você. E vai se tornar muito mais importante essas atividades dentro da nossa prática da educação física, tentar promover o encontro que ficou durante tanto tempo fora, né? Se a gente falava disso já antes, né? Imagina agora como essa fala vai se tornar mais importante dentro do ambiente escolar. E vou mais, não apenas para os alunos, para os professores e funcionários e as pessoas que estão isoladas de qualquer maneira, não só na área de educação, o quanto esse retorno na sociedade tem que ser um retorno reflexivo, né? A gente começar a pensar. Eu coloquei aquela postagem no Facebook dizendo que será que a sociedade realmente imagina que os bens materiais era realmente ter um carro do ano, era ter uma boa casa, são valores que você pode sonhar sim, ter um melhor conforto para sua família, mas talvez o mais importante é o que a gente perdeu agora, né? A gente poder se deslocar, ir e vir, eu poder sair da minha casa, dar um abraço nos seus pais, né? Você poder falar com a sua mãe com tranquilidade, e a gente poder ir ao mercado com a família, rindo com os filhos sentados na cadeira, no carrinho de compra, quer dizer, coisas que a gente fazia simples e que se tornaram agora, né, completamente inviáveis no momento de hoje. Então, é isso que a gente está tentando discutir aqui. Se você ler o livro e tentar entender que esses aspectos relacionais podem fazer sentido lá na frente, você vai ver que é um livro que tem que ter um livro de bolso guardado na sua cabeceira. A gente não está falando papo de vender não, porque o livro também já chegou à terceira edição. Então, assim, a gente até repensa em melhorar ele, em refazer ele de alguma maneira. Porém, quando a gente for refazer, a gente vai colocar uma linguagem da BNCC agora só para falar que está atual, né? Mas, na verdade, o assunto dele é completamente atual. Quando eu separei um pouquinho do capítulo 2 para a gente, eu falei um pouquinho que o objetivo principal dessa psicomotricidade relacional era falar dessas práticas que procuram dar espaço de liberdade para a criança, né? Que ela vai com o seu corpo, suas emoções. E aí eu já cheguei a falar lá atrás dos objetivos que eu anotei aqui para a gente, que o objetivo relacional era na aprendizagem, no comportamento e na socialização. Ou seja, se eu falo da aprendizagem, o retorno de sala de aula agora vai ser importante. Essa questão dentro da sala de aula, onde esses aspectos emocionais podem apontar para algum momento. Olha que interessante agora os professores estarem alinhados à coordenação pedagógica e à orientação educacional da escola. Né? O seu próprio trabalho com a inteligência emocional em sala de aula, né? Que a gente tem um trabalho aqui também na escola com outros profissionais trabalhando diretamente nessa linha de atividades. Quando eu falo na aprendizagem, no comportamento que podem surgir, que a gente não sabe essas crianças em casa como estão, esses adolescentes na hora do retorno também, e na socialização. E a educação física que a gente tem que puxar a sardinha para o nosso lado, a gente sabe que a educação física a gente explorou. Na própria capa, vários rostinhos aqui demonstrando desejos e emoções completamente diferentes. Aquele dorminhoco, aquele que está apaixonado, aquele que está rindo, aquele que está, né, zangado, aquele que está chorando e diversas. Então a gente tem que saber que essas crianças vão manifestar desejos e necessidades também nesse retorno, e esses jogos relacionais, que a gente também chama de dinâmica de sensibilização, elas precisam fazer parte do ambiente escolar. Para quem entrou agora, antes de eu conseguir seguir aqui, a galera falando que é o livro, né, que nós vamos fazer uma promoção no final, não promoção da venda do livro, mas uma promoção no sentido de sortear. A gente vai falar como vai valer, e a gente vai fazer esse sorteio amanhã, às 19 horas aqui pelo Instagram, para dizer quem é o vencedor. E a gente vai fazer o sorteio também ao vivo, como foi da nossa rifa solidária através do site sorteador.com.br. No final, a gente vai colocar para vocês. Então, uma coisa para finalizar minha fala do capítulo 2 é quando a gente vem falando sobre conhecimento corporal, esquema corporal e imagem corporal. Então, isso foi a base da minha monografia, inclusive, levando ela para frente, né, para o mestrado que nós pudemos fazer lá em Assunção, e depois, quando eu pude levar para o mestrado aqui em Novas Tecnologias, que o senhor que está aqui abaixo de mim foi a minha banca de mestrado, José Ricardo, estava lá sentado, e eu falando, pelo amor de Deus, não me prejudique, amigo, fale coisas boas de mim naquele momento, mas ali a gente sabe que a gente é ético pra caramba, e teve que dar cascudo mesmo, teve que falar o que tinha que falar, para melhorar, e não tinha essa. Então, quando eu falo de conhecimento corporal, a gente fala isso no livro, a gente fala que ela percebe o seu corpo através de todos os órgãos dos sentidos. Olha que legal você trabalhar, e aqui no livro a gente fala muito de órgãos dos sentidos, falar de brincadeiras de percepção auditiva, visual, sinestésica, né? Falar de corpo, né? De percepção. Então, quando a gente fala assim, como é que eu faço uma atividade com a criança vendada, por exemplo? A gente é muito visual. No momento que a criança precisa confiar no outro,
se entregar na mão do outro para fazer uma dinâmica simples de andar pela quadra com uma música, apenas escutando e sentindo com o corpo, ela percebe que ela tem outros sentidos que precisam ser trabalhados naquele momento. E aí, a gente fala que a lateralidade, dentro do nosso livro, quando a gente também aborda a parte funcional para apresentar o livro, né, para deixar bem claro para a galera, mas depois a gente foca na parte relacional. E a gente fala que a lateralidade, olha que termo bonito. Essa frase que eu vou falar agora é uma frase que você pode colocar no Facebook hoje, ou no Instagram e marcar a gente, falando que a lateralidade é a bússola do nosso corpo. Cara, isso é emocionante demais. Falar que a lateralidade é a bússola do nosso corpo, isso é uma verdade absoluta. Isso a gente tem que externar e falar que a lateralidade tem totalmente relação com a direcionalidade, a criança saber ir para frente, para trás, para o lado e para o outro, e ir com o outro também, que até vai ser uma sugestão das nossas atividades no final, tem total relação. Quando eu falo de conhecimento, eu falo das percepções. Quando eu falo de esquema corporal, ela vai simbolizar aquilo que ela imagina dela mesma. Ou seja, quando eu coloco o esquema corporal, a imagem corporal, eu coloco a criança imaginando como ela é de alguma maneira. Então, isso tem total relação com afeto e com emoção daquilo que ela vê. Quando ela desenha o papai, desenha a mamãe e tudo mais, ela também está externando uma imagem, um esquema corporal. E eu queria finalizar essa parte, que a gente já está com 35 minutos aí, para você poder também fechar e a gente falar das atividades. Já está com 35 para 36 minutos. Eu deixo para vocês que estão assistindo agora uma frase de Rubem Alves, que está lá no nosso livro também, que essa frase eu coloquei até numa revista lá do Colégio Santa Maria que eu trabalho, quando ela fez aniversário, né, da escola de 75 anos, já está comemorando esse ano, 80 anos de escola, mas no aniversário de 75 eu coloquei essa frase na revista lá, que todo professor teve que colocar uma frase para a escola, e eu coloquei, fazendo uma menção à escola. Ele fala, Rubem Alves, para a gente, que a educação se divide em duas partes, segundo Rubem Alves. A educação das habilidades e a educação da sensibilidade. E ele fala que sem a educação da sensibilidade, todas as outras habilidades são tolas e sem sentido. Ou seja, ele diz que a gente tem as habilidades, né, da escola, e a gente tem as habilidades da sensibilidade das emoções. E ele diz que sem habilidade emocional e sensitiva na escola, emocional, afetiva, todas as outras habilidades se tornam tolas e sem sentido. Eu tinha vários traumas na época do ensino médio com disciplinas que eu não fazia ideia do que se fazia na minha vida. De eu me perguntar o que eu faria com ela lá na frente. Mas se tivesse alguém que me fizesse estar afetado por aquela disciplina, né? Eu senti desejo e vontade de voltar na aula seguinte, é o que eu tento pregar com os meus alunos, não só na escola, como na universidade. Eu falo para eles que se chegar no final do semestre, no final do ano, eles sentirem falta da disciplina, tanto na faculdade quanto na escola, eu sei que o meu trabalho foi feito de uma maneira. Eu quero encantar os olhos e fazer que essa molecada volte. E aí eu deixo para sua reflexão agora e a gente partir para alguns exemplos aí, que já são 37 minutos, para a gente também depois poder ler algumas coisas aí da galera. Marquinhos, esse finalzinho que você fala, eu vou deixar essa sensibilização para todo mundo aí que está assistindo a gente agora. Alguém já parou para pensar? Você está se deslocando da sua casa, você está chegando na porta da escola para trabalhar, e aí você vê os alunos entrando na escola. Pensa nisso, Marquinhos, os alunos estão entrando na escola. E aí a tua aula é 7 horas da manhã, ou 9, ou 11 da manhã, ou à tarde, à noite na faculdade, não importa. Mas você vê os alunos chegando para a escola e eles estão indo também para a sua aula. E eu fico pensando, eles estão chegando para ter aula comigo, eles saíram das casas deles. É claro que, quanto mais novo, mais ele é levado a ir para a escola por obrigação. Mas aí, é dentro da escola que a gente transforma, que a gente pode transformar esse sentimento que, no primeiro momento, era obrigação, num sentimento de prazer de estar ali. E isso eu não falo só de educação física, não. Eu trabalho numa escola que os alunos são apaixonados pelos professores de matemática, de português. É uma coisa que eu acho assim, caramba, que delícia o que eu estou vendo aqui nessa escola. Mas é a relação que se cria. Quando a gente fala de psicomotricidade relacional, André Lapierre falava sobre isso, né? É exatamente esse vínculo que cria, essa relação que se cria entre adulto e criança. E aí entre professor e aluno. Qual é o vínculo afetivo que você criou com o seu aluno? Qual é o prazer que você sente em sair da sua casa e ir para o seu trabalho? Porque eles estão indo para lá para ter aula com você, para ter aula comigo, para ter aula com o Marquinhos, para ter aula conosco. E olha que interessante isso.
Você está chegando no seu trabalho e, caramba, é comigo, é agora. E aí você pensar na aula que você criou para eles. Porque o aspecto relacional está construído ali, quando você pensa para o outro. Não simplesmente porque você é obrigado a cumprir 50 minutos de aula, mas você pensa que naqueles 50 minutos você precisa desenvolver algo com o outro e para o outro também. Então, quando você pensa nessas, né, por essa perspectiva, com certeza a sua prática pedagógica vai ser muito mais afetiva, vai gerar muito mais laços relacionais na sua prática. Abrindo parênteses aí, né? Tem umas pessoas comentando, a gente não consegue ver tudo, né? Vai passando, a gente tenta acompanhar e não perder a informação, mas a Andréia, cara, entrou aí agora, a Grise, eu tenho oportunidade de falar agora publicamente que eu só finalizei minha faculdade, a graduação na Uniabel por causa dela, né? Ela me proporcionou uma oportunidade de finalizar meu final da licenciatura e bacharel por causa dela. Então, André, se você estiver aí presente, minha gratidão é eterna. Só sou um profissional hoje porque você me ajudou lá atrás, você sabe do que eu estou falando, das suas oportunidades que você me deu lá atrás, e hoje eu consegui me tornar uma pessoa melhor na profissão, até porque você lá atrás acreditou. Ela está botando oi pra gente aí. Então, Andréia, obrigado, tá? Gratidão eterna por você, por tudo que você fez aí pela minha profissão lá atrás. E hoje eu atuo na escola, na universidade, tanto professor dos dois lugares, e fui aluno da escola e da universidade, porque eu sei que lá atrás você me proporcionou isso. Zé, e até me emociona, Zé, falar dela, porque ela bateu um martelo lá atrás e falou assim, você vai continuar estudando. E só estudei por causa dela, ela sabe disso. Estava sem trabalho, Eu sei, de Vilas Olímpicas, laboratório, instalando o telefone, e ela me deixou fazer a faculdade. Marquinhos, eu entendo dessa emoção que você está sentindo, porque eu tenho o privilégio de ter contato até hoje com a pessoa que me alfabetizou lá, quando eu entrei na escola com 4 anos de idade. E aí, cada vez que eu lanço um livro, agora que eu estou um pouquinho mais distante, fica um pouco mais complicado, mas cada livro que a gente lançava, Marquinhos, eu fazia questão de ir na casa dela e dar o livro na mão dela autografado. E sabe o que ela falava para mim? Zé, esse é o meu diploma. Esse é o meu verdadeiro diploma. Eu vejo que vocês foram meus alunos, se tornaram pessoas de bem, cada uma na sua realidade, está correndo atrás do seu pão nosso de cada dia. Eu entendo essa tua emoção aí, essa tua gratidão que você sente pela Andréia. Assim como eu sinto pela minha querida tia Neia. Verdade. Ó, o Francisco também entrou aí da página Chão da Quadra, tá? E aí, fala, Francisco. Do Chão de Quadra aí, que é sensacional. Ele está fazendo uma divulgação do nosso trabalho bem legal lá, tá? Pessoal, então a gente agora está com 42 minutos, a gente ainda tem que fazer a nossa promoção no final, tem que restar uns 5 minutinhos aí pra gente, né? Pra gente poder fazer a nossa imagem final pra galera poder participar do sorteio do livro. E aí, tá aqui, tá legal? Então vamos lá. A gente separou algumas atividades, não vai dar para falar de todas, né? O livro tem 100 jogos, e deixar claro para a galera que trabalha com a área aquática, as 15 últimas atividades do livro é para a parte aquática, né, Zé? Mas a gente não está contemplando nesse momento da live, que ficaria muito curto. E aí, a primeira atividade que eu coloco aqui, depois você faz um ping-pong com a sua, que você separou para a galera, eu falo sobre atividade rótulos na testa. Cara, essa atividade eu acho sensacional, eu faço em todos os lugares que eu vou com palestra e tudo mais. Você imagina, a tua turma inteira, você coloca um rótulo na testa, mas ela não sabe o que está escrito na sua testa. Pode ser um objeto, o nome de alguém, de uma personalidade, e aí você bota uma música e todo mundo começa a andar. Todo mundo está com um adesivozinho aqui, um papelzinho colado aqui, com aquele adesivozinho de escritório, né? Como se fosse um papelzinho desse aqui, né? Que você coloca na testa e fica, né? Da pessoa. E aí, o rótulo na testa, a gente vai andando com a música, o professor apita, abaixa um pouquinho a música, você para de frente para alguém e você olha o rótulo na testa do seu amigo e você tenta fazer uma mímica, não pode falar do que aquilo representa, e você vai guardar aquilo. E depois ele faz a mímica para mim para eu poder entender o que está na minha testa. Se eu matar a charada, beleza. Volta a música, a gente começa a caminhar, eu vou buscar outras pessoas que eu sei que pode me ajudar para poder me ajudar no enigma. E aí, quando a música parar de novo, eu vou na frente de outra pessoa, paro, ela olha para minha testa, vai fazer uma mímica que o corpo vai se expressar de outra maneira. Talvez o primeiro colega se expressou de uma maneira que eu não entendi a mímica, e aquilo que você falou lá no início da sua fala, que o corpo ele se coloca de um esquema, uma expressão, uma imagem completamente diferente do outro. Então, talvez a imagem que o outro representou para mim na mímica foi muito melhor. E não quer dizer que a primeira foi ruim, ela me ajudou na construção do pensamento. Então, a brincadeira, rótulos na testa é muito legal. Você pode colocar nomes de filme, personalidade, brinquedos antigos, aí a galera faz. Se você souber, fica na sua. No final, abre uma roda, que é tão importante, esse final de aula dessa conversa, que a gente tem que, às vezes, não dá tempo.
e falar, e aí, o que estava na sua testa? O cara, eu acho que era isso. Ele tira e olha ver se ele matou a charada. E o que na sua? Pô, eu acho que era isso aqui. E aí a gente segue com a atividade. Qual é a sua aí, Zé? Eu trouxe uma aqui, Marquinho. É uma atividade que na minha aula eu gosto muito de fazer, porque ela se chama Salvador Passa a Bola. No que consiste essa atividade? Esse é Quando a gente faz um espetacular. pique, quando a gente faz um pique na escola e a gente põe um pegador, e eles, a gente escolhe com eles quem vai começar como pegador ou quem é colado durante a atividade. Às vezes tem um aluno que tem menos habilidade para correr, tem aquele aluno que tem mais dificuldade, né? E aí esse Salvador passa a bola, ele dá para esse aluno que às vezes se sente rejeitado na aula porque ninguém escolhe ele para um time, ele tem dificuldade de pegar os outros, então ele corre muito na aula e não consegue pegar ninguém. A gente dá uma função para um aluno que ele vai despontar, ele vai ser o cara mais importante daquela atividade. A gente põe um pegador e aí com aquela nossa sensibilidade educadora, a gente vai com uma bola e escolhe aquele aluno que a gente já sabe que tem dificuldade de correr, de se deslocar, de pegar os outros, tem menos habilidade para correr. E aí você dá a bola na mão dele e fala assim: a tua função é salvar as pessoas que estão coladas. Então ele passa a se tornar o grande amigo da turma. Então, enquanto tem um lá que está colando todo mundo, ele vem com a bola e vem encostando. E ele vem descolando. Ele é o grande amigo. Então, naquelas atividades Ameaça, né? anteriores, talvez ele não fosse. Nossa, que ele não era escolhido para nada, ele passa a ser o grande amigo da turma. Então fica todo mundo fazendo sinal para ele: vem, me descola, me descola. E ele se sente a pessoa mais importante da face da Terra. Nossa, Ele vai lá e vai sensacional. encostando no colega para descolar. Eu acho assim, eu fico. Toda vez que eu aplico essa atividade, eu fico maravilhado com o resultado. Manda aí, Marquinhos, contigo. Espetacular, cara. Essa atividade de Salvador, às vezes pode colocar até mais pessoas, né, para salvar, né? E ela tá ali Sim, sim. apenas para deslocar as pessoas, ela só encosta a bola e vai tentar salvar o resto das pessoas, né? Muito bacana. Zé, eu separei uma aqui, que é a atividade 20 do nosso livro, para a galera que tiver o livro aí, ou que for Uhum. adquirir depois no futuro, ou vai ganhar, talvez nesse sorteio que a gente vai fazer aí, maluco aí no final, para a galera poder ganhar um livrinho, é a mensagem com o corpo. Minha irmã Letícia, desculpa, minha irmã Letícia Pretinha tá Entrou? na área. Show. Beijo, Então, ó, Pretinha. mensagem com o corpo, né? Imagina aquela brincadeira que a gente tinha do tal do telefone sem fio, onde a gente falava no ouvido de cada um uma frase, alguma coisa engraçada, e chegava na última pessoa e a pessoa poderia, né, tinha que falar aquela frase para ver se o telefone foi bem passado ou não, né, a mensagem, né? A gente sabe que dá muita risada nessa brincadeira, Uhum. chega lá no final, às vezes a mensagem ela é totalmente é, errada, né? E aí a gente pensou nesse livro no seguinte: um grupo, um do lado do outro, e um outro grupo de frente. Imagina 10 crianças de cada lado, né? A gente sabe que não é muito a nossa realidade, né? A gente pode colocar quase 50 de cada lado, mas é Ó. isso. E aí, a gente coloca 10 para dar o exemplo de cada lado, e aí um grupo vai passando uma mensagem que você falou. Quando chegar na 10ª criança lá, ela vai entender, vai levantar e vai fazer uma mímica daquilo que ela entendeu para o grupo que está sentado observando. E aí o grupo vai tentar adivinhar Uhum. e o professor vai falar se está certo ou se está errado. Depois é a vez do grupo 2 passar uma mensagem secreta no ouvido, né, junto com a galera, que o professor falou, para tentar ver se a gente consegue, né, chegar à mensagem. Então, é mais ou menos por esse lado que a gente está tentando fazer, né, atividade. E aí eu queria que você puxasse uma daí, que essa do telefone sem fio é uma, a gente chama de desconstrução de uma atividade tradicional para construir uma atividade nova, né? Estamos aí com Uhum. 48 minutos, aí talvez você passe a sua aí, talvez eu finalize com uma aqui e a gente encerra aí para poder falar da Beleza. nossa promoção. Diga aí. Tem uma atividade, Marquinho, que é a 75. Ela se chama massagem coletiva. Show. Então a gente pode tentar organizar bolinhas, se a escola tiver realidade bolinha de tênis, ou até mais construtivo, a gente pedir para os alunos confeccionarem nas suas casas uma bola de meia e trazer na aula, ou a gente confecciona na hora da aula as bolinhas de meia com eles. Né? E aí a gente forma um círculo, esse círculo na forma de um trenzinho, ou seja, está um olhando para as costas do outro, né? E aí a gente pede para que os alunos peguem aquela bolinha, né, e coloquem nas costas do colega da frente e faça massagens. E aí, ao mesmo tempo que ele está fazendo a massagem, ele também está recebendo a massagem. E aí depois a gente pede para eles virarem ao contrário. Então, de quem ele recebeu a massagem, agora ele vai fazer a massagem. Olha a imagem E aí, ó, assim da sua atividade.
Valeu por colocar aí. E aí, pessoal, a gente pode variar à vontade essa atividade, fazer em quartetos, fazer, por exemplo, em quartetos com apenas uma bola. Então, eu faço aqui nas costas do meu colega com a bolinha e tem um amigo do lado direito e do lado esquerdo fazendo a massagem nas mãos desse outro colega. E aí depois a gente vai dando sinais para que as funções sejam alteradas durante a prática. É uma atividade de relação pura, de confiança, porque essa questão de tocar o corpo do outro, para os mais velhos, a gente sabe que é complicado. Já tem toda uma identidade corporal construída, uma aceitação de tocar, se você vai saber tocar o corpo do outro com respeito ou não. Então é algo que a gente precisa trabalhar. Mas se é aquele professor que está desde as turmas mais novinhas e vai acompanhando todo mundo crescendo, evoluindo, primeira linha, segundo, terceiro, você vai trabalhando essa mentalidade nos alunos. Quando eles chegarem lá na ponta, lá no final, quando estiverem maiores, eles já entendem que o corpo do outro, para ser tocado, tem que ser com respeito. Não vai haver uma agressão. Então, o outro, para deixar o seu corpo ser tocado, ele vai estar muito mais à vontade, porque aquilo já foi construído ao longo do tempo. E aí, Marquinhos, passo para ti, para você finalizar com uma atividade agora, aí. 50 minutos e 41 segundos, e aí eu finalizo dizendo que a gente tem muita atividade no livro falando sobre brincadeiras com cartolina, no chão. Tem uma aqui que é do palito, né, dos palitinhos, a construção com os palitos, que você também separa uma atividade com palito aí, também interessante, de a gente colocar os palitos numa cartolina e bota uma música, e a galera tem que construir uma cena, e os grupos precisam apresentar isso depois para a turma. É uma reflexão muito bacana, mas como a gente não tem muito tempo, eu vou deixar a última aqui, que a gente fala de muita atividade em grupo, de caminhar e falar das percepções. Então a gente tem uma atividade aqui que a gente separa quartetos, você pode fazer da sua maneira também na escola, em qualquer ambiente, 3 de mãos dadas, formando uma pequena rodinha e uma pessoa no meio. Essa pessoa do quarteto, a última fica dentro da roda de olhos vendados. Ela caminha livremente, confiando que os 3 estão fazendo um cercadinho nela. E eles podem ir orientando, para um pouquinho que vai esbarrar, volta, né? Vai para a esquerda, vai para a direita, mas ela vai caminhar junto com uma música livremente. Então a gente faz muita brincadeira dessa assim no livro, a gente faz muita brincadeira em roda com uma tempestade na viagem, que vai pulando para a cadeira para um lado e para o outro, tempestade troca de lugar, caminhada 3 que a gente fala do alfabeto. Então tem muita dinâmica legal que a galera pode encontrar nesse livro, nas primeiras 85 atividades, livremente assim para a escola, e as outras 15 atividades para trabalhar na questão aquática. E aí, Zé, se você puder agora explicar para o povo aí como é que vai funcionar, né, o nosso sorteio, que vai ser realizado amanhã às 19 horas aqui nesse mesmo bate-canal e bate-horário, nós vamos sortear amanhã. Aí o Zé vai explicar para vocês agora como é que é a atividade. Antes de explicar, pessoal, a próxima atividade, eu falei mais cedo para o Marquinho que eu tinha uma surpresa, eu queria mexer um pouquinho com o emocional dele. Então, Marquinho, mexendo na minha caixa de livros, olha o que eu achei. Eita, caldeirão! Primeiro livrinho nosso. Onde tudo começou em 2009. 2 páginas de teoria. Isso aqui. Só brincadeira. 2 páginas de teoria e larga a atividade do livro. Como é que escreve? Então, eu queria trazer. Vão aprender na marra. Vamos fazer. Disseram pra gente que teria um espaço na editora, a gente foi lá e escreveu, não é verdade? Quanto a gente cresceu a partir. Exatamente. Pessoal, como é que vai funcionar esse sorteio? A gente pediu para que vocês ficassem até o final. O Birajara aí, ó. Porque... Trabalha com a gente na Uniabio aí, ó. Fala, Bira! Grande Bira, Rafael, saudades. Junto, Rafael. Ó, Rafael dizendo que usou os certificados que a gente tem no livro no finalzinho. Os diplominhas, valeu, legal. Gente, como é que vai funcionar? A gente vai parar aqui, a gente vai fazer um coraçãozinho, nós dois, para vocês. E aí vocês vão printar a tela, ok? Printou a tela e vocês vão lá no... Ah, Pretinha disse que tem o caldeirão. Valeu, Pretinha. Vocês vão lá no nosso Facebook, tá bom? Tanto do Marquinho, ou do Marquinho, ou no meu. Não precisa colocar nos dois. E aí vocês vão colar a foto, né, essa tela printada da gente fazendo coraçãozinho. E aí a gente vai entender que vocês estiveram com a gente até o final. E aí nós vamos pegar esses nomes, vamos fazer uma lista... E amanhã, aqui no Instagram, 7 horas, a gente vai fazer o sorteio com as pessoas que foram lá no Facebook, ou no do Marquinho, ou no meu, e colocaram essa tela nossa aqui que a gente vai fazer agora printada. Beleza, pessoal? Marquinho, vamos lá? Olha só, tem aí esse último comentário tinha aí, falando que não tem Facebook, mas está aqui acompanhando a gente, falando que queria o livro. Então, essas exceções, a gente pede para a galera...
colocar no direct pra gente aí, no direct da gente aí, Isso. ou para mim ou para o Souza Ricardo, você coloca o seu nome completo ali no direct. Eu não recordo se consigo colocar imagem e tal para alguém, eu acho que sim, né? Não lembro. Mas só de colocar lá e falar, Imagem acho que consegue. consegue? Consegue no Uhum. direct? Então, beleza. Aí bota no direct ali, Consegue. mas que essa aí que tá falando pra gente agora, tá? Eu não sei, né, o nome da pessoa correto, mas tá aí falando. E aí, a gente tem agora 54 minutos, faltam 6. Mas só para poder explicar que não é para entrar agora no Facebook da gente e colocar largado de qualquer jeito. Nós vamos, daqui a alguns minutos, quando acabar a live, colocar uma imagem oficial para o sorteio. A gente vai abrir lá colocando uma imagem, sorteio, livro, 100 jogos da live. Aí a Natália, então. Obrigado, tá, Natália? Pelo nome. Valeu, Então Natália. a gente vai fazer aquelas postagens de texto mesmo do Instagram, mas só vai valer a pessoa colocar o nome completo e o print dessa tela que a gente vai fazer agora com o coração. Então, vai estar no feed lá nosso de notícias, tá, Gisele? Não vai estar nos stories, não. Vai estar no feed de notícia, a mesma Isso aí. imagem que eu for colocar de fundo, o Zé Ricardo também vai colocar a imagem dele igual. Entra no meu ou do Zé Ricardo e posta o seu nome completo e coloca a imagem que a gente vai fazer agora com o coraçãozinho, que tem tudo a ver com afeto e relação, sobre esse livro, já que tem alguns bonequinhos aqui com os coraçõezinhos nos olhos aqui, ok? E aí, temos aqui 56 minutos, Zé. Vamos fazer o coraçãozinho aí para a Vamos galera lá? poder Vamos lá. printar. Pessoal, é agora, hein? Pode printar aí agora. Printou. Tá conseguindo? Printando. Printando, pessoal. Vamos lá. Coraçãozinho. Printando. 10. Printando. Ok. 9. 8. Olha a promoção para ganhar os 100 jogos na terceira edição. 7. É isso aí, Conseguiu pessoal. printar? Aproveitem. 6. 6. 5. 4. Foi, Gilcinho? 3. Printou. Vamos lá. 2. Show. 1 e 0. Muito bem. Acabamos o coraçãozinho. Fechou. E aí, Zé, a gente tem agora Beleza. Deu tempo, né, pessoal? 3, 4 minutinhos. A gente não consegue ver, né, os comentários de todo mundo, mas se a gente conseguir ver pelo menos um aqui, né, mandar um abraço. Eu queria só pegar o comentário do Marinho, nosso grande parceiro aí, que lá em cima ele falou que na escola os alunos participam com ele das aulas, seriam mini professores. É isso aí, Marinho, show de bola. Coloca os alunos para participar contigo, para construir, para elaborar a aula, tá? Você vai. Isso é uma oportunidade gigantesca de construção e de amadurecimento para os alunos. Eles vão estar sempre se sentindo muito importantes. Bacana. Eu não consegui acompanhar todos os comentários, que a gente acaba, senão eu vou esquecer do que você está comentando para a gente falar. A gente está com 57, 37, então vamos apresentar a live da semana que vem, Zé, para a galera aí poder saber Vamos. daquela relação que você fez. Você está com algum na mão aí? Antes de eu falar da live de semana que vem, 58, pessoal, hein? Vamos lá. na terça-feira eu vou fazer uma live com o professor Gilcinho, tá lá no meu Instagram, tá bom? Daqui a pouco eu vou estar divulgando para vocês sobre inteligência emocional, tá certo? A gente vai falar de inteligência emocional na escola e na educação física. Vai ser um prazer tê-los lá conosco nesse bate-papo, que vai ser bem bacana. E aí, tá E a live da semana que vem, tô sim. Na live da semana que vem, pessoal, eu sei que está espelhado aí, mas mais um livrinho que nós estaremos conversando sobre ele, Estimulação na Creche. Tá bom, pessoal? Então a gente vai estar falando sobre o livro, apresentando algumas atividades e também, no final, a gente pode fazer essa brincadeira de sortear de novo, né, Marquinhos? Ok, sempre. Vamos lá. E é importante desse Semana livro que vem, aí, sexta-feira, estaremos juntos e novamente. nesse livro aí a gente fala de crianças, né, de 0 a 5 anos e 11 meses, né? De 0 a 5 anos e 11 meses. E aí, a gente 5 anos, 11 meses, né? Que a gente chegar no Fundamental 1. Tem atividade de coordenação motora fina no final. Isso, até isso. Então, de coordenação motora fina no final, e tá recheado de atividades pra gente. Quem puder dar uma olhadinha lá,
vai poder perceber que a gente coloca. No final, a gente fala um pouquinho da educação infantil. Por isso que a gente vai até 5 anos e 11 meses, que a gente fala do desenvolvimento da coordenação motora e cita a educação infantil lá no final, ok? Então, tá bem bacana. A gente fala de crianças que estão sentadas, crianças que estão já andando com apoio e sem apoio, engateando. Tá bem legalzinho esse livro pra gente. A gente vai falar de muita prática semana que vem. Zé, 59:23. Dá o nosso abraço final pra galera aí. Faltam 30 segundos pra gente se despedir. Galera, obrigado por tudo mais uma vez. Quem pôde estar na semana passada e voltou hoje, obrigado por estar aqui de novo. Quem chegou hoje, a gente está muito feliz de ter vocês aqui presentes até o final para a gente bater esse papo. E deixa aí um beijo no coração de todos, muita relação, muita atividade relacional e até semana que vem. Valeu! Valeu, pessoal. Obrigado pela participação. Faltam 9 segundos. Obrigado. Semana que vem a gente se vê com a live do Zé e na sexta-feira nossa com a live de